até fiquei curioso, vou ler o Polanyi. Eu acho que o fundamental dele é a questão da liberdade do indivíduo, né? A questão da propriedade. Porque a propriedade não é só você ter um pedaço de terra, você tem, por exemplo, os instrumentos para você viver, né? Então essa volta aí para a questão do Aristóteles, eu achei muito interessante. E aí talvez uma crítica para a fala é que essa crítica também vale para os sistemas socialistas todos. Quando você tem um Estado, ou é tudo mercado, ou quando você tem um Estado, ele também tira a liberdade das pessoas, ele também desconsidera a subsistência das pessoas. Em sistemas totalitários, chinês, russo, cubano, a subsistência das pessoas é desconsiderada. Então a crítica ao livre mercado também vale para os sistemas totalitários. Só isso mesmo. A minha pergunta é o seguinte: nos anos 80 do século passado, nós falamos um pouquinho de China, né? Eu inclusive estava estudando na Alemanha. Naquela época a Alemanha foi invadida por chineses, no sentido das universidades. Existe uma estatística que já foi comentada aqui, que na década de 80 eles formaram mais ou menos uns 300 mil PhDs fora da China, e assim a coisa continuou. Estima-se que mais ou menos para cada 1.400 pessoas, para cada 1.400 chineses, exista um PhD. A pergunta é o seguinte: como o conhecimento e a inovação, se isso é uma nova mercadoria dos regimes, se isso não transformou essa visão monetarista, financeira, econômica, impôs ao mundo uma nova forma de progresso e uma outra concepção do poder do Estado pelo conhecimento, pela tecnologia. Essa é a pergunta. Bom, eu li o Polanyi já faz uns 12 anos, eu estava contando. Um tempo depois eu li o Grudel, mas só agora que parece a mesma coisa, a primeira parte parece a mesma coisa, pelo menos a obra do Grudel, a trilogia, aquela civilização material ou economia e capitalismo. Ou seja, a economia não sendo capitalismo. A roda das trocas, então o nome do volume ele troca no nome. E o capitalismo sendo a parte da alta finança. Não, aqui não pode falar isso. Eu queria vendo a tua apresentação agora, me pareceu muito parecido. Eu vou escrever coisa rara, mas não, a minha questão é assim, eu pessoalmente acho maravilhosa a expressão do satânico que não vai aprender, para isso, e ele é horrorizado com a situação em 1917, ele todo, que horrorizada essa. E eu acho que é exatamente isso, nós estamos mergulhados um pouco no satânico. E, em função disso, a minha pergunta tem duas questões. Se não haveria hoje, dada a crise, um retorno àquilo que se poderia chamar de economia moral, que está muito baseada nessa ideia da reciprocidade, não haveria uma tentativa renovada do retorno à chamada economia moral. Essa é a primeira questão. Segundo, eu acho que uma coisa que, claro, o tempo talvez não tenha permitido, uma coisa que é muito ressaltada por Polanyi é a relação entre mercado e natureza. Os elementos discutíveis da relação do mercado com a natureza. Isso tem sido resgatado, por exemplo, por um pensador que nós aprendemos no Parência, nós vamos tentar trazer agora no segundo semestre, que é o Alto Fato, um livro chamado Fim do Capitalismo, como nós o conhecemos. Então são essas duas questões: se há ou não retorno estudar uma economia moral renovada, e qual é a relação mercado-natureza, como é que aparece isso no Polanyi. Então faz mais uma discussão, depois vamos fazer mais uma página, já tem uma, duas, três, quatro, mais uma. Tá.
Em geral foram colocadas questões sobre como a abordagem do Polanyi ajuda a gente a compreender os problemas atuais, históricos atuais. Então eu queria colocar uma questão mais de fundo teórico. Entre os intelectuais mais, digamos, à esquerda, mais heterodoxos, tem havido um retorno do Polanyi, ainda lento no Brasil, né? Mas eu acho que já na academia, sei lá, britânica, francesa, a sociologia econômica, por exemplo, tem já discutido ele há algum tempo, né? No Brasil isso é mais lento, mas está acontecendo. Tem autores que estão utilizando ele para vários temas. Nós aqui no PGDR, da URGS, inclusive, estamos utilizando muito para analisar sistemas agroalimentares e desenvolvimento rural, né? E assim, eu queria saber do senhor, como que a abordagem do Polanyi pode ser classificada, não é só classificada, mas como ela pode ser contextualizada com outros referenciais teóricos modernos, como ela é precursora de algumas referências e como ela pode ser articulada com outras teorias. Eu penso particularmente a sociologia econômica, o marxismo, e com que o senhor colocou de forma mais clara no quadrinho, né? E com o institucionalismo, não me refiro exatamente ao institucionalismo negro do Douglas North ou do Williamson, mas um institucionalismo ao velho estilo, do tipo Veblen, do tipo Geoffrey Robson, atualmente, enfim. Então, depois abrimos mais uma rodada do canal. O institucionalismo e quando era a primeira. O institucionalismo, a sociologia econômica e o marxismo. Lei da regulação também se poderia falar. Bom, assim, começando, né, pela pergunta pela posição do livro, eu acho que você tem razão, né, seria crítico das duas coisas, porque também, assim, não é um regime baseado na subsistência do homem, é um regime baseado numa ideia de eficiência que, no certo sentido, seria semelhante a eficiência do mercado. Uma é medida por retorno, a outra é medida por, sei lá, um parâmetro lá do planejamento estatal e tal, mas nenhuma das duas tem nada a ver com a subsistência. É só imaginar, enfim, a crise lá na Coreia hoje, imaginar que um país que tem gente passando fome, mas tem 1.200.000 soldados e possivelmente até armas nucleares, então, pô, tem gente que passa fome e eles desorganizam a economia para ter arma nuclear, que é isso, né? Enfim, então realmente não tem nada a ver isso com a subsistência do homem, com certeza, né? Daí por isso que ele fica nessa assim, né? Ele diz assim, olha, isso é uma questão que está em aberto. Como é que fica a liberdade, né? Como é que tu preserva a liberdade, né? Porque, enfim, o sistema de mercado, para quem está nele, aumenta a liberdade daquelas pessoas. As pessoas têm tem uma gama de, enfim, pode se movimentar para muitos lados diferentes. O grande problema do sistema de mercado é que não garante lugar para todo mundo. É isso que ele chama atenção. Né? Agora, bom, se tu vai ter a sociedade controlando o mercado, mas que sociedade é essa que controla o mercado? É assim, porque isso que ele fala dos impérios hidráulicos, né? Bom, os impérios eram extremamente autoritários. Né? Com raras exceções, as civilizações antigas eram muito autoritárias, muito centralizadas e tal. Né? E até assim, um dos princípios é a centralização mesmo, porque para redistribuir tu tem que primeiro centralizar tudo. Né? Bom, e como é que tu garante democracia num processo muito centralizado? É muito complicado, né? A questão da mercadoria como conhecimento, eu acho também assim, do conhecimento da mercadoria, né, talvez desse, né, num certo sentido o conhecimento virou uma quarta mercadoria fictícia, talvez, né, porque também assim, ele surge ele não é produzido num sistema produtivo convencional, como se produz batata ou aço, enfim, ou viagem de avião, né? O organismo da empresa é produzido. Não é bem assim, né? O conhecimento tem um lado aleatório, enfim, né? Tem muito de tentativa e erro e tal.
Mas hoje ele é assim. Por quê, né? Porque ele é passível de ser apropriado. Né? Se a gente pensar assim, até o século XIX, o conhecimento era uma coisa livre, né? Ninguém comprava ou vendia conhecimento. Entre assim, do iluminismo até o século XIX, nesses séculos aí, o conhecimento foi livre. Claro, era conhecimento entre poucos, porque, enfim, a maioria das sociedades era analfabeta, nem tinha acesso a nenhum conhecimento. Mas entre os que tinham, não tinha nenhuma forma de restrição. O conhecimento circulava. A Inquisição, isso, aquilo, enfim, né? Mas ele foi monopólio da igreja na Idade Média, depois um pouco ele se popularizou, no certo sentido. No século XX, se criou mais um sistema de transformar o conhecimento também em mercadoria, patentear ele, preservar ele, transformar ele em propriedade intelectual, tal, né? Que é uma coisa, enfim, que na minha opinião abriu um campo de rentismo na sociedade grande, né? O sujeito pode sentar em cima de uma patente ou de um negócio desse e passar o resto da vida sem fazer nada. Sentar numa patente é engraçado. Sim, é só pensar, sei lá, né? Uma coisa que piada, né? O Congresso americano, uns anos atrás, editou a emenda Mickey Mouse, né? Por quê? Porque pela lei americana o Mickey ia entrar em domínio público, porque depois de 50 anos, sei lá quanto tempo, virava domínio público. E a Disney fez um lobby, comprou não sei quantos deputados e votou uma emenda lá, postergando, aumentando o prazo de uma criação artística virar domínio público. Então assim, e até hoje, enfim, a indústria Disney está sentada na patente Mickey Mouse, né? Sobre o brodel e o bordel, eu acho que você tem razão, sim, eles são, tem um monte de pontos de contato, sim, né? Principalmente assim, o papel do poder político na construção do capitalismo, acho que é muito semelhante nos dois, né? Aquela coisa do brodel, ele diz, o capitalismo, o Marx dizia que para achar o capitalismo tinha que ir lá no porão da sociedade, onde o dono do dinheiro se encontra com o dono do trabalho. Ele diz, não, tu tem que subir a escada e ir para o andar de cima, onde o dono do dinheiro se encontra com o dono do poder político. Ali é que está o capitalismo, né? Não é lá na produção, enfim, né? A produção é a vida material e tal, é a subsistência, como chamava o Polanyi, né? É outra coisa, ela se organiza de diversas formas. Até pode se organizar do jeito capitalista, mas o capitalista nem precisa disso para viver, tanto que ele, o que o Brodel vai dizer, ele existia muito antes da Revolução Industrial, da empresa capitalista como a gente conhece hoje. Eram lá comerciantes, banqueiros e tal, né? Intermediando produção de subsistência que vinha de outras atividades econômicas, do feudalismo europeu, da Índia, da China, dos impérios africanos, né? Do Peru, do México e tal, né? Eu acho assim, tem muita semelhança entre os dois, né? Bom, essa coisa da economia moral, acho que tem isso sim, né? Todo o trabalho do Polanyi, ele tem uma reivindicação moral aí, né? Quer dizer, uma ideia assim, tanto assim, quando ele, né, às vezes que ele faz referência ao Aristóteles, ele diz, olha, o Aristóteles dizia que o lucro não fazia parte desse mundo, porque tudo que é do mundo real é finito e ilimitado, e o lucro é infinito e ilimitado, então ele não faz parte da natureza. Então assim, isso é um argumento moral, né? Antes de qualquer coisa, não é um argumento lógico, né? É um argumento, claro, tem um lado lógico também nisso, mas enfim, mas ele é um argumento moral, porque assim, a atividade econômica tem que estar a serviço da subsistência do homem, não da cobiça infinita, né? Da busca da riqueza ilimitada, né? Isso não é moral, né?
acho que sim. Tem uma... dá para fazer uma leitura moral assim, claro, né? Do trabalho do Polanyi, né? E a outra coisa, em relação à natureza, não era uma coisa muito, assim, né? Enfim, era uma discussão muito da época, né? A primeira metade do século XX, essa preocupação com... Mas quando ele, né? Quando ele discute o tema esse, né, da transformação da terra em mercadoria fictícia, eu acho que um pouco ele está dizendo isso também, quer dizer, a subsistência do homem é uma relação do homem com a natureza, né? E a subsistência do homem, vamos dizer assim, em perspectiva, ela depende dessa relação com a natureza ser sustentável, né, no futuro. Então, assim, a apropriação da natureza, se ela tiver um objetivo infinito como lucro, ela pode não ter subsistência. Vai chegar um momento em que, né, enfim, a natureza vai ser insuficiente para continuar gerando lucro. Agora, se eu for pensar na subsistência do homem, bom, o homem faz parte da natureza, então aí tem um equilíbrio sempre possível, né, nessa relação. Então, só em Davos, continuando em Davos, a discussão foi do aproveitamento econômico do espaço sideral. Acho que é estudo, né? Estudo. Não, claro. De mercadorias fictícias está sendo inventado todo dia. Só lembrar os derivativos financeiros, que já são velhos hoje, né? Enfim, mas estão sempre sendo inventados. Tem enfim, o colateral do colateral do colateral do colateral, e vai-se embora, né? Vendendo capital fictício, como chamava lá o Hilfert, né? Sobre o institucionalismo, clara, né, a relação, até assim, porque, enfim, né, toda essa, vamos dizer assim, esse percurso antropológico dele é uma busca das raízes das instituições, né, sociais de hoje, enfim, da onde veio a origem dela, como é que elas se originaram, né? Eu tentei fazer alguns paralelos ali com Marx também, que eu acho que tem muito diálogo, né? O próprio Polanyi mesmo, em alguns momentos, ele polemizou com o marxismo da época, né? As teorias do imperialismo e tal. Ele disse, olha, tem umas coisas meio equivocadas aí, né? De enxergar, por exemplo, enfim, né, de uma não percepção pelos marxistas lá, europeus e tal, dessa necessidade de estabilidade política e paz para o bom desenvolvimento dos negócios, né, das instituições financeiras internacionais da época e tal, né? Eles dizem, nisso aí eles erraram, né? Foi contra a vontade dos banqueiros que a guerra começou, por eles não teria tido guerra nunca. Claro, aí uma vez que veio a guerra, bom, vamos financiar a indústria do aço, da pólvora e tal, para ganhar alguma desse negócio, mas era muito melhor, muito mais, ganhava muito mais dinheiro quando tinha estabilidade, né? E claro, para a sociologia, eu acho assim que nós temos, eu sempre me lembro do nosso ex-colega aqui da casa, do Duílio, que dizia que todo economista tinha que primeiro ser antropólogo, né? Eu acho que assim, a gente tem muito que aprender, quer dizer, por que assim, né? Porque eu acho que tem uma, assim, o nosso treinamento como economistas, ele parte de uma visão da natureza humana que não é verdadeira. Nenhum antropólogo compra o homo economicus, né? Fala em homo econômico para qualquer antropólogo, de qualquer corrente que seja, ele vai dizer, olha, isso aí é uma alegoria dos economistas, mas isso sim, isso não pode até lá para os modelos de vocês funcionar e tal, né? Enfim, está estudando
jogo, tu está fazendo uma análise microeconômica, tudo bem que funcione lá. Se serve ali para resolver um problema e tal, mas não vem me dizer que isso corresponde à natureza humana, porque não pode, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Porque de repente tu... né? Porque eu acho que, assim, o maior equívoco, né, para mim, a maior dificuldade da análise econômica é tu sair desse modelo restrito, né, de uma visão de racionalidade econômica e extrapolar isso para, vamos dizer assim, um nível de análise em que tu tem que levar em conta a natureza humana como um todo, enfim, toda a sociedade e tal. Aí não dá para funcionar só utilizando, só um esquema racional, assim, porque tem muitas coisas que não consegue entender. E por isso que eu acho que esse, né, o diálogo com a antropologia, enfim, com a sociologia econômica é muito importante, né? Eu, uns tempos atrás, falando com uns colegas lá de Viena, né? E eles relatando que lá na Universidade de Economia de Viena, as matrículas do curso de Economia vinham declinando de ano após ano. Aí eles criaram um curso novo de Economia Social e esse curso, ano após ano, aumenta o número de matrículas, né? Porque o pessoal está, claro, começa a dizer assim, olha, essa teoria serve, tem uma aplicação restrita a esse tipo de fenômeno, mas se eu quero falar de outras coisas, e não dá, tem que partir para um desafio teórico diferente, enfim. Né? Alguma inscrição? Eu comecei a perguntar, Maria, sobre esse conceito de subsistência que ele usa, né? Eu nunca li esse autor, tá? Estou perguntando porque eu quero que tu me explique, porque subsistência é um conceito. Santa tecnologia nuclear. Não, é um conceito obviamente histórico, né? Cada sociedade, cada época tem uma subsistência diferente. Dentro da mesma sociedade, as classes sociais têm, né, subsistências diferentes, tanto em quantidade como em qualidade, né? Enfim, outros aspectos. Então, assim, ele aborda historicamente isso ou é em cima assim de uma suposta natureza humana básica, alguma subsistência básica, assim, como é que é isso aí? Não, a ideia de subsistência dele é assim, é bem datada. Cada sociedade tem, vamos dizer assim, tem seus parâmetros de subsistência, inclusive assim, que corresponde também a diferenças na própria hierarquia da sociedade. Né? Então, ele diz assim, olha, a reciprocidade não quer dizer igualitarismo. A reciprocidade quer dizer cada um contribui com aquilo que lhe é devido pela tradição, que pode implicar assim, bom, o pajé não precisa ir caçar e pescar, ele fica só rezando e cantando, não precisa trabalhar. E até ele vai ganhar a melhor parte da caça e da pesca. Enfim, né? Assim, a subsistência é a de cada ordem social, né? Ela é um padrão, né, de vida, vamos dizer assim, né? Um estilo de vida datado de acordo com uma norma social existente ali, que pode ser, enfim, a mais desigual possível, e continua sendo subsistência, né? A ideia dele, na verdade, de subsistência vamos dizer assim, que é isso que ele marca, assim, o que é diferente numa sociedade organizada exclusivamente pelo mercado com a outra, é que o mercado não garante a subsistência para todos. Porque o mercado não garante nem o mínimo. Né? Se tu pensar assim, diz, bom, na Idade Média, né, enfim, o senhor no castelo podia ter algumas regalias, ele comia melhor, ele se abrigava melhor, a cama dele era mais quente, não sei o que e tal, né? Mas o pessoal da aldeia também comia, vivia e tal, né? E se tivesse uma tragédia, todo mundo passava trabalho junto também.
na sociedade de mercado isso não é garantido. Se tu não conseguir emprego, tu vai morrer de fome. Vai ter que ter uma coisa fora do mercado para te garantir a subsistência. Na outra sociedade, não, a subsistência, se tu pertence à sociedade, de alguma maneira vão te alcançar. Né? Enfim, nem no Egito, nem na China, nem no Xingu, diz assim, tu não vai comer hoje, tu vai passar fome porque tu até pode ser punido por isso, mas enfim, não é dado que a sociedade vai abandonar alguém. Então, a ideia dele é essa, quer dizer, uma sociedade que não inclui todos. Necessário, da forma que ela é organizada, ela se organiza de um jeito em que a exclusão é um resultado normal e não uma exceção, né, rara. Um pouco a ideia é essa, né? Quer dizer, está incluído ou não está. A sociedade de mercado não garante a inclusão. As outras todas, nas sociedades enraizadas, a inclusão está suposta. Todo mundo vai receber alguma coisa. É diferente porque tem regras, tem hierarquia, tem gente que, enfim, o faraó tem direito a uma pirâmide e os outros vão morar ali debaixo de uma palmeira de bambu e tal. Mas o cara que está embaixo da palmeira de bambu e o faraó, se tiver uma peste, a fome é para todos. Aqui, ó. Quem é primeiro? Eu? Então, eu queria fazer um comentário tentando estabelecer um nexo, uma ligação com a sociedade atual. Atualmente, a nossa sociedade tem um problema tremendo, que é o problema da violência. Um problema que está matando de pouco, porque hoje apareceram mortos vários taxistas por aí, mas eu quero dizer isso que a gente fica a salvo, né? O celular pode tocar para um de nós, né? Porque a violência da sociedade está superando os limites mais elementais da convivência. Né? E cada dia está pior. E por que isso? Eu tenho uma interpretação de que as massas populares que moram nas circunstâncias, esses morros por aí, e que cada vez que chove tem inundações e eles são os que mais sofrem porque há deslizamentos de morros, eles se revoltam de alguma forma contra essa situação. Mas como a sociedade não tem canais para eles expressar essa desconformidade, e por outra parte eles têm um horizonte extremamente pessimista, eles não têm expectativa de melhorar sua situação no futuro, nem a situação de seus filhos. Então eles acabam decidindo desafiar a sociedade e enfrentar o risco de ir para a cadeia. E eles matam, roubam, e isso certamente é um caminho que não tem futuro, que eles acabam indo mesmo para a cadeia. Né? Mas o que acontece? As cadeias estão cheias, estão superlotadas, e os crimes e a violência continuam aumentando, porque a própria sociedade não criou condições para as grandes massas, como tu falavas, né? O sistema de mercado não oferece perspectiva para todo mundo. Tem uma maioria de pessoas que estão autorizados, estão excluídos. Então, eu acho que essa observação do Polanyi sobre a subsistência do homem é extremamente atual e sempre hoje em dia. Só esse comentário. O senhor falou que no modelo liberal ou capitalista, quem não trabalha morre de fome. Eu pergunto, no nosso sistema, o seguro-desemprego, o Bolsa Família
E Brasil Carinhoso, se esse modelo é sustentável, pode durar muito tempo. Porque eu acho que as pessoas, as famílias ganham e não precisam trabalhar tanto. Isso é sustentável no tempo. Bom, eu acho primeiro, né, assim, só concordando com a colocação do Juan, um pouco essa discussão parece, né, quer dizer, o Wiener até chamou a atenção de que o termo vagabundagem nasceu lá naquela época dos cercamentos, quer dizer, essa população, enfim, que se miserabilizou porque perdeu a possibilidade de plantar, enfim, de viver da agricultura, que era o estilo de vida deles, né? Enfim, a Europa ficou extremamente violenta e insegura nesse período de crise do feudalismo, né? Quer dizer, assim, as estradas eram o local da bandidagem. Claro, não tinha muitas cidades, então era nas estradas. As pessoas ficavam esperando passar alguém para ser assaltado e conseguir comer. Com que roubasse, ninguém estava passando por essa. Nós vivemos isso nas cidades, né? Uma parte que. Então, assim, na medida em que o sistema de proteção social foi desenvolvendo na Europa, bom, hoje em dia as sociedades europeias são notoriamente muito menos violentas do que as nossas, a América Latina, do que a africana, enfim. E elas já foram muito violentas no passado, então acho que tem uma coisa a ver, não é toda a explicação, né? Acho que aí, enfim, precisa muito mais de antropologia, psicologia e tal para entender, mas com certeza uma parte importante da explicação é isso, a pessoa não ter, enfim, expectativa nenhuma, né? Diz, bom, então, apostado já que a minha vida não vale nada, eu vou arriscar ela para conseguir alguma coisa aí, né? Um pouco assim, essa preocupação é a que está no centro da discussão, essa lá que acabou com a abolição das leis dos pobres em 1834, né? Uma ideia assim de que, bom, tem que ter um incentivo para as pessoas trabalharem, né? Então, assim, como é que tu faz isso, né? Um pouco, enfim, né? Tem aquela lugar comum que se repete, ele diz, tu dá o peixe ou ensina a pescar, enfim, né? Eu acho que a política de inclusão, ela tem que ter as duas coisas, porque não é, mas assim, a subsistência do homem, garantir a subsistência não quer dizer que essa pessoa seja um membro passivo da sociedade, que não vai fazer nada e vai ficar só, entende? A sociedade tem que ter uma maneira de dizer, bom, porque enfim, né, o princípio da reciprocidade tem que ser restaurado. Se tu vai receber, tu tem que fazer alguma coisa. Eu acho que até assim um pouco, assim, né, se tu fala com o pessoal de serviço social e tal, das prefeituras que acompanham esses programas, eles têm essa preocupação, né? Diz, olha, eu vou lá e o próprio programa, ele exige do beneficiário certas vezes, assim como o seguro-desemprego, eles dizem, bom, mas tu tem que estar procurando emprego, né, meu? Tu tem que ir lá e vir aqui com uma cartinha dizendo que procurou e não conseguiu, senão vai parar de receber, enfim. Eu acho que, né, porque não pode ser uma coisa passiva, quer dizer, a sociedade não, enfim, a vida social não funcionaria se os membros da sociedade fossem passivos, não fizessem nada. As pessoas têm que se mexer também, tem que ter um incentivo para as pessoas se mexerem. Eu acho que um pouco, e isso é o que ele chama de o princípio da reciprocidade, né? Todo mundo tem que fazer alguma coisa também, não é só ficar esperando receber, né? Só um pequeno comentário sobre a questão do Bolsa Família. Quem recebe o cartão são as mulheres. O fato dela ser dona de casa, ela tem algumas obrigações, por exemplo, a saúde das crianças, a manutenção da escola das crianças. E, obviamente, ela administra a casa. Isso é trabalho também. Isso é trabalho. Isso não quer dizer que ela não possa ter outras, o trabalho formal, o mercado, etc. Tem todos os programas de Pronatec, etc. Aí estão em andamento. Mas a gente tem que levar em consideração que o fato de ser dona de casa, estar administrando a casa, cuidando das crianças, eu acho que já é bastante diferente a possibilidade da segregação familiar nas circunstâncias da mercadoria. Só acrescentando em relação ao que o Cláudio falou, não é só a questão do mercado. O próprio sistema
o sistema estatal funciona, se ele não garante a vida, porque além da propriedade, o cara subsistir, né, tem que ser garantida a propriedade dele, do instrumento de trabalho dele, inclusive onde ele vai plantar ou vai colher, você tem que garantir a vida. Não tem sociedade sem garantir a vida. Esse eu acho que é um ponto fundamental também. Nós, em termos de sociedade, nós não conseguimos garantir a vida. E aí o sistema estatal nosso não é só o mercado, a cobiça, o lucro, o sistema estatal nosso é falha, extremamente falha. Eu acho que a gente poderia, acho que já está um pouquinho adiantado a hora, quase 4h30 passado. Eu gostaria de agradecer a presença, a paciência, mas acho que foi bem frutífero. Eu, por exemplo, fazia horas, reclamava lá o Corani, fui obrigado a reclamar, pensar um pouquinho. Só gostaria de recordar que dia 22 e 23 nós vamos tratar a questão do desenvolvimento regional no Brasil. É um seminário nacional, ele vai tratar desde questões gerais de desenvolvimento regional, vem a Tânia Bacelar, na segunda tarde, na próxima segunda. De manhã nós vamos ter 2 premiados do Instituto Celso Furtado falando sobre como é que tem sido também o desenvolvimento regional no Brasil e no Rio Grande do Sul, e à tarde haverá um relato de 3 experiências de desenvolvimento regional. Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, particularmente a questão do impacto do polo naval aí na metade sul, por assim dizer. Ok? Então, muito obrigado. Espero contar com vocês a próxima semana.